Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como que passaram, né? Como é que foi? Como que tá sendo para vocês esse evento? Então, agradecer a vocês que estão aqui. Hoje é o nosso quarto dia, né, de evento. Agora, sim, daqui pro final vai ser muito gostoso. Tem, nossa, umas coisas bem legais pra gente tratar, né? Porque a gente tava falando muito sobre coisas, né, teóricas demais, sabe? Coisas assim que tem que ter muito embasamento, tem que, né, ter base, né, pra você tratar sobre o assunto, né? Eu vou colocar aqui pra vocês o conteúdo programático, tá bom? Então, para começar, né, vocês devem estar pensando assim, né? Nossa, mas o que tem a ver a gestão escolar com a evasão escolar? Nada. Tudo. Eu ouço muito sobre essa questão da evasão escolar, ouço muito sobre essa questão da criança abandonar a aula, não voltar, enfim, e sempre acaba falando que são crianças sem estrutura, pobre, né? Então é pobre, tem que trabalhar, sabe? Essas colocações que a gente vai vendo, né, ao longo da nossa vida, assim como leigos até, né? E conforme você vai estudando, conforme você vai se aprimorando e vai vendo conceitos e vai lendo artigos, você vai verificando que não é bem assim a história. Uma entrevista aqui para vocês, tá? Que trata sobre esse assunto. Então a gente vai assistir a entrevista e voltamos falando sobre ela. Hoje eu estou aqui com o Ricardo Paes Barros, economista-chefe do Instituto Ayrton Senna, professor do INSPER. Bem-vindo ao nosso programa. E a gente gostaria de discutir hoje aqui contigo o que faz com que, em pleno século XXI, a gente tenha estudantes que não conseguem estabelecer um engajamento com a escola pública brasileira. Então, eu queria ouvir de você, existem estudos que abordam essa questão? Por que os jovens não se engajam com a escola? Bom, olá, Mônica, um prazer estar aqui contigo nessa entrevista. A ideia, né, do abandono no ensino médio, na verdade, é um problema mundial. Então, o mundo inteiro está estudando isso, preocupado com isso. Então, existem estudos e centros no mundo inteiro, muitos deles exclusivamente preocupados com essa questão, né? E basicamente, você pode organizar essas preocupações em 3 ou 4 grandes grupos. O primeiro grupo de questões é uma questão que transcende a escola. São problemas, vamos dizer, não tem transporte, ou as pessoas têm outros usos para o tempo. Você pode ter uma mãe que quer cuidar, uma mãe adolescente que quer cuidar e precisa cuidar do seu filho, ou alguém que precisa trabalhar, alguém que é muito pobre. Então, pobreza, gravidez na adolescência, trabalho precoce, tudo isso contribui para que o jovem não vá para a escola ou evada da escola. Tem outras questões que estão mais relacionadas à escola em si, ou seja, se você não oferece uma boa escola, é claro que o jovem não vai ficar lá, tá certo? O jovem
às vezes a gente acha que não, mas o jovem é talvez o grupo etário que mais valoriza o tempo dele. 1 hora do jovem, eles levam muito a sério. Então, é bom que a escola seja atraente e faça sentido, porque eles vão rapidamente perceber se ela faz ou não faz sentido e vão embora se ela não fizer muito sentido. A terceira coisa é se você tem ou não tem um sério desajuste entre o que o jovem quer e pode aprender e o que a escola pode oferecer. Quer dizer, se você tiver um jovem com uma grande defasagem de aprendizado, ele simplesmente não vai entender o que o professor está ensinando e, portanto, se você não estiver apoiando ele, corrigindo essa defasagem, ele vai sair da escola, porque a escola não está adequada. Ou se aquilo que a escola está ensinando, pode estar ensinando de uma maneira maravilhosamente bela, mas pode ser percebida como inútil pelo jovem. Então, ele também vai sair da escola. Né? E, por fim, existem razões mais emocionais e ligadas à percepção dele do que é importante naquele momento, que pode levar ele a sair da escola. Então, ele pode brigar com um amigo, ele pode se desentender com um professor, ele pode se desentender com a namorada que, por acaso, está na mesma sala que ele e pode, por causa dessas razões, sair da escola ou pode ter desentendimentos dentro da família dele que pode tirar ele da escola. Então, também o socioemocional do aluno é importante, ele está bem para que o aluno possa permanecer na escola. Eu queria primeiro, então, conversar com você sobre esses fatores mais sociais que você falou, fatores de contexto. A gente tem alguns gráficos, alguns dados que a gente gostaria de ver com você sobre o contexto brasileiro. Vamos lá? O perfil familiar impacta no avanço escolar. A chance de um jovem chegar aos 16 anos com o ensino fundamental completo em um lar chefiado por uma mulher negra analfabeta na zona rural é de 20% no Acre, 40% no Mato Grosso e cerca de 60% em São Paulo. Nesses mesmos estados, em uma família chefiada por um homem branco com ensino médio, a chance de conclusão do ensino fundamental é de 90%. Em todos os estados, a chance do jovem de família rural, chefiada por mulher negra analfabeta, terminar o ensino fundamental aos 16 anos, não chega a 60%. Enquanto isso, nas famílias urbanas, chefiadas por homens brancos com ensino médio, esse número passa de 80% em todos os estados brasileiros. Então, PB, a gente tem aí essas questões ligadas à pobreza da família, né, que muitas vezes leva esse jovem a buscar renda de alguma maneira. Tem as questões de gravidez precoce, né, para a menina e para o jovem, rapaz. Fala um pouco para a gente como é que isso impacta essa permanência desse jovem na escola. É claro que situações de extrema pobreza vão impactar na presença do jovem na escola. Mas esses números que a gente está vendo, eles são absurdos. Quer dizer, não era para a gente observar no Brasil as diferenças que a gente está observando. Evidentemente que a escola brasileira ela não está fazendo o papel dela de suavizar essas diferenças. Então, se um jovem é realmente muito pobre e não consegue estar bem alimentado, não consegue ter um quarto separado para poder dormir sem barulho e etc., pode ser que isso vá atrapalhar o desempenho dele. Mas se você tiver uma boa escola e tiver um jovem que não é dramaticamente pobre, você pegar pessoas mais pobres e mais ricas e botar numa sala de aula ou numa atividade qualquer, muito bem idealizada, muito bem conduzida, né, onde eles vão participar de um debate, vão discutir algum tema, você vai perceber que depois de 15 minutos você não consegue dizer quem é pobre e quem é rico no meio daquela discussão, porque o conhecimento, a busca e o raciocínio, ele cruza essas fronteiras da riqueza, de qual é a educação do seu pai, e se for bem conduzido, bem colocado, você equaliza tudo isso, você deixa os talentos
emergirem. Então, eu acho que a gente não pode, é claro que situações de extrema pobreza, onde o jovem não tem nem condições de tomar banho e ter uma boa roupa para ir para a escola, obviamente vão fazer diferença, e a política social tem que estar aí para garantir uma renda mínima para todo mundo. É claro que uma menina grávida, ela precisa ter um acolhimento muito especial na escola, e se ela for mãe também, para que ela consiga continuar estudando e durante a gravidez poder fazer a prova em casa e várias outras excepcionalidades que ela precisa ter. E a gente tem que ter a ideia também de que raramente o trabalho tira o jovem da escola. Na verdade, em geral, o jovem se desencanta com a escola, procura alguma coisa para fazer, arranja um trabalho, aí depois você vai perguntar para ele, por que você não está na escola? Ele diz, eu estou trabalhando. Mas ele não saiu da escola porque ele estava trabalhando. Ele está trabalhando porque ele saiu da escola. Então, na verdade, uma escola encantadora, uma escola estimulante, ela vai manter dentro da escola um amplo leque de jovens de vários níveis de vulnerabilidade. E aí a política social que a escola tem que trabalhar, junto com a assistência social, conselho tutelar, etc., é impedir que situações extremas de violência doméstica, de negligência, etc., não aconteçam, porque se essas situações extremas não acontecerem, o resto a escola deveria dar conta. Então, pegando esse seu gancho, quais são os fatores dentro da escola, ligados à escola em si, que provocam esse desengajamento, né? Você acabou de dizer que quando você tem lá uma atividade pedagógica super interessante, todo mundo se engaja, né? Que fatores a gente observa na escola brasileira que geram esse desengajamento? Então, eu acho que o erro da escola, muitas vezes, é dizer o seguinte, olha, isso aqui é uma escola, não precisa ser interessante, não. Entende? Educação é importante, logo senta aí e presta atenção. Não acontece. Né? A função, a escola tem que ser teatral. Você tem que construir atividades. Né? A gente, às vezes, acha que o aluno quer mais escola, não? Ele quer uma melhor escola. Então, cada hora do aluno na escola tem que ser melhor planejado. Né? Tem que realmente chamar a atenção. A gente tem que entender que a escola está competindo com todas as outras atividades da vida moderna pelo tempo e pela atenção do aluno. A escola não pode dizer, eu sou o mais importante da sua vida, logo preste atenção em mim. Não vai acontecer. Você tem que ganhar a concorrência. A escola tem tudo para ganhar a concorrência, porque não tem nada mais interessante na vida do que o processo de você aprender, discutir, debater, colocar o seu ponto de vista, etc. Então, se a escola pensar em profundidade em cada atividade que ela vai promover com o jovem, ela vai ser encantadora, porque ela tem tudo para isso. E se ela for encantadora, e se ela se preocupar com o que o jovem traz, não adianta eu tentar ensinar alguma coisa que está além da compreensão daquele jovem, porque ele tem um déficit de aprendizado. Então, a escola tem que corrigir os déficits de aprendizado dos jovens, não permitir que esse déficit aumente, para que ele consiga participar das atividades que a escola está oferecendo. Certo? E fazer com que essas atividades que a escola está oferecendo sejam flexíveis, de tal maneira que ele possa ter uns que vão gostar mais de uma coisa, menos de outra, ele poder escolher um pouco. Ou seja, a escola tem que se tornar mais flexível, mais atraente, mais adequada às necessidades dele, e ela tem a responsabilidade de convencê-lo de que aquilo que está sendo discutido ali é significativo para a vida dele, presente e futura. Se ela conseguir fazer isso num ambiente em que ela tem altas expectativas sobre a capacidade daquele jovem se desenvolver, e se ela dá o protagonismo para o jovem se desenvolver, ela vai ser atraente e vai ser competitiva com as várias outras atividades que o jovem tem para fazer na vida dele. Achei super bacana quando você traz esse jovem que não quer perder tempo, que valoriza muito o tempo que ele tem. O jovem é potência, né? Quer dizer, o jovem quer sonhar, quer realizar os seus sonhos, quer ter projeto de vida. Como é que você acha que a escola hoje brasileira tem que lidar com essas questões emocionais que todos nós temos e os jovens têm também, né? Quer dizer, qual deve ser o papel dela para manter esse engajamento desse jovem no que tange as questões pessoais desses jovens? Desde o Aristóteles, o pessoal já dizia que
a educação é uma coisa plena e a Constituição brasileira diz que a educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa, né? Então, nós não estamos falando de que a escola tem que simplesmente ensinar matemática e português. A escola tem que permitir que o jovem se desenvolva plenamente. Então, ele tem que desenvolver desde as habilidades artísticas dele, a curiosidade dele, a todas as habilidades socioemocionais, a empatia, a capacidade dele de se comunicar, ser assertivo, escutar ativamente e todo o processo de autoconhecimento, de definir para ele o que ele quer, para onde que ele quer ir, etc. Para uma escola conseguir fazer isso, ela tem que ter 5 condições básicas. Primeiro, o acolhimento. Uma escola tem que acolher o jovem, ou seja, tem que olhar para cada jovem e ver a individualidade dele e recebê-lo na escola. Mas não adianta você receber se você não dá voz. Então, a segunda coisa, a escola tem que ser um ambiente para o protagonismo juvenil, ou seja, o jovem tem que poder participar das atividades. Ele não está lá só para escutar, ele está lá para participar. Terceiro, a escola tem que ver em cada jovem um potencial incrível que cada um deles tem. Ou seja, a escola tem que acreditar em cada aluno. Ela não pode abandonar nenhum aluno, ela tem que acreditar em todos. Quarto lugar, a escola tem que ser um lugar onde existem combinados. Ou seja, a gente tem que combinar coisas, porque não pode ser uma bagunça. Então, mas também não pode ser um conjunto de regras impostas. Tem que ser um conjunto... Os jovens têm que aprender a sentar, jovens e adultos, e chegar a um acordo sobre quais são as regras para isso aqui funcionar, né? E, em quinto lugar, ela tem que fazer aquilo que a gente já falou um pouco antes, ela tem que oferecer experiências que o jovem vai se lembrar para sempre. Então, PB, obrigada, é um prazer estar aqui com você, conversando hoje. A gente fica por aqui, lembrando que todos os programas de entrevista estão disponíveis no Futura Play. Assistiram o vídeo? Então, é interessante que ele pontua sobre os motivos, né? Claro, gente, que nós temos a questão da estrutura familiar do aluno, né? Então, se o aluno mora em um lugar muito longe, fica difícil dele ir para a escola. Se o governo não lhe oferece ônibus, né, escolar, fica difícil desse aluno ir até a escola. Se a menina engravidou, né, geralmente ela abandona a aula, né, abandona as aulas por conta disso, porque quer daí dar atenção para o seu bebê, né? Então, claro que tem uma série de coisas que são externas à escola, né? E nesse externo também tem a questão afetiva da criança também, né? A questão psicológica, né? Propriamente dito. Porque é aquilo, gente. Se você está enfrentando uma barreira na sua vida, nós que somos adultos, né? Enfrentamos uma barreira na nossa vida, uma coisa que desestruturou a nós. Já é difícil pra gente, enquanto adultos, né? Que teoricamente temos aí uma condição psicológica amadurecida, né? Imagina para uma criança que às vezes perdeu um familiar, né? E adolescente, geralmente, para eles, assim, isso aqui é isso aqui, né? Então, às vezes, uma discussão que teve com o pai, que teve com a mãe, que teve com um amigo, que teve com o diretor da escola, sabe? É motivo para abandonar a escola. Ele citou também a defasagem, né? Defasagem na escola. Então, assim, a defasagem é uma coisa que realmente pesa muito, porque imagina só você tá lá vendo o professor falar na aula, né? Ok? Não sei se já aconteceu isso com vocês. Prestando atenção no professor e você não tá entendendo patavinas do que ele tá falando.
O professor usa uma linguagem muito complexa. Nós estamos acostumados a falar, a escrever de maneira muito conceitual, sabe? E acaba que a gente não tem tato para lidar com o aluno. Porque nós somos maduros demais, né? E temos todo um vocabulário já complexo já, que já é nosso, sabe? Então, isso é uma barreira, sabe? Isso é uma barreira para que o aluno decida continuar na escola. Para que eu vou na escola, gente? Qual que é o motivo que eu vou na escola? Se eu não entendo nada que aquela professora fala. Eu vou colocar aqui para vocês um vídeo para explicar um pouco sobre aonde eu tô querendo chegar, tá bom? Presta atenção no vídeo. Gestão escolar versus evasão escolar. Problematizando a escola. Reflita. Imagine uma sala de aula. Temos as carteiras enfileiradas, o quadro negro, o giz, as crianças sentadas, professores em pé. Questione-se: se colocarmos um professor do século passado em uma sala de aula na atualidade, será que ele conseguiria dar aulas? A resposta? Provavelmente sim. Agora, imagine não precisa imaginar. Vamos à imagem. Um centro cirúrgico. Novamente, questione-se: se colocarmos um médico do século passado em um centro cirúrgico como o da imagem, será que ele conseguiria operar? A resposta provavelmente é não. Por que isso acontece? Precisamos repensar a escola. Gente, então, vocês viram, gente? Não sei se vocês conseguiram compreender, eu tentei colocar assim de uma maneira bem simples, tá? Mas vamos analisar. Que absurdo, né? O professor do século passado, do século XIX lá, se colocar esse professor na sala de aula, ele consegue dar aula, gente. Que coisa! Que absurdo, gente. Sério. Que absurdo. E o médico? O médico não. O médico, se colocar o médico no centro cirúrgico agora, ele não vai saber nada. Nada. Ali. Não vai saber. É incrível isso. Então, qual que seria o obstáculo do professor para dar aula? O próprio aluno. O próprio aluno.
Qual é o obstáculo do professor hoje para dar aula? O próprio aluno. Olha só isso. Isso é uma coisa que faz a gente refletir, hein? Então, os nossos alunos estão cada dia assim mais antenados, né? Mais espertos, desenvolvidos e questionadores. Eles querem dar a opinião sobre as coisas e querem ser ouvidos, né? Eles querem ser ouvidos referente àquilo que está acontecendo. E isso é uma coisa que para nós, enquanto sociedade, é uma coisa nova. Na nossa época, nós éramos submissos, né? Quem dera levantar, perguntar alguma coisa pro pai, pra mãe, e assim, às vezes levava uma bronca muito grande. Tem criança que apanha e fica de castigo, enfim, né? Se intrometer, tá passando o jornal e dar opinião sobre o jornal. Né? Fica quieto, moleque. Né? Menina, no meu caso, né? Menina, você não sabe o que você tá falando, não? Sabe? Não quer nem ouvir a opinião. É bem assim, não quer ouvir. E essas crianças são estes adultos, né? Agora adultos, né? Que estão se deparando com estas crianças, né? Crianças que não aceitam esses conteúdos sem propósito, né? Então, antigamente, o professor falava pra gente assim, a gente perguntava, nossa, mas por que eu tenho que aprender isso? O professor respondia, quando você crescer, você vai saber o porquê. Até hoje a gente não sabe, né? O porquê de muita coisa. Por que a gente aprendeu muita coisa? E hoje em dia, esses alunos, eles não querem saber, sabe? Tipo, eles não engolem, né, essa questão daquilo que eles estão estudando não servir, sabe? Estão estudando porque são obrigados a estudar. Simples assim. Então, eles não engolem isso, e isso gera neles muita frustração, muita revolta, né? A gente consegue ver que tem muitos tipos de professores, né? Então, tem professores que vai olhar para o aluno como um ser humano, tem professores que vai lá olhar para o aluno como se ele não fosse nada. E querendo ou não, a escola, ela acaba representando uma certa de uma prisão, né? Se a gente for parar para analisar grades, você tem que seguir muita regra, copiar correndo, né? Muito conteúdo, ainda ali o professor em pé explicando, o aluno, né, sentado. Então, assim, é um sistema que está totalmente ultrapassado mesmo, né? Eu sei que vocês podem estar pensando assim, né? Não, mas eu estudei, né? Eu estudei minha vida inteira assim. Sempre foi assim. Sim, esse que é o problema. É exatamente esse o problema. Sempre foi assim. Só que a sociedade, as crianças e os jovens são outras crianças, outros jovens. Eles são diferentes, né? De como era. Então, tá havendo um choque muito grande nas escolas por conta disso, né? As pessoas colocam muita culpa no aluno, porque o aluno está trabalhando, o aluno tem que escolher, ele é pobre, né? Vamos colocar assim, pobre, daí ele está trabalhando, então ele tem que escolher entre trabalhar e estudar, né? Mas se estudar não fosse tão enfadonho,
Se estudar não fosse tão cansativo e tão chato, ele não iria estar escolhendo entre estudar e trabalhar. Ele iria trabalhar e iria estudar, porque o estudar, ele ia se sentir motivado em estudar. Ele ia ir lá na escola porque ele ia sentir prazer de estar na escola. Ele ia se sentir feliz de estar na escola. Então, eu separei para vocês uma reportagem, tá? Um artigo do site ProESC. O nome do artigo é 5 principais fatores que todo gestor precisa saber sobre a evasão escolar. Vamos começar a leitura. A evasão escolar é uma realidade no Brasil. Nas escolas públicas, o volume costuma ser um pouco mais alto, mas as particulares, infelizmente, também não fogem do problema. Por isso, gestores de escolas precisam conhecer a fundo o assunto e encontrar formas criativas para agir diretamente na redução do abandono escolar e não perder em lucratividade. Mas será que todos que estão à frente da gestão escolar conhecem as principais razões e fatores que influenciam na evasão? Para ajudar, separamos aqui 5 fatores primordiais que todo gestor deve conhecer para poder evitar. Número 1. A escola precisa ser interessante. Um grande volume de jovens e adolescentes que deixam os estudos o fazem por falta de interesse, pois a metodologia utilizada na maioria das escolas é a mesma, há séculos, e não acompanhou as mudanças de comportamento dos jovens. É preciso contextualizar a educação e trazer o conteúdo para a realidade. Além disso, é preciso dar voz a eles e proporcionar formas que possam se expressar dentro da própria escola. Isso sem deixar de investir em tecnologia e arte. Número 2. Facilite o acesso. As cidades crescem, mas o transporte público não facilita o ir e vir dos cidadãos. Por isso, não é raro que jovens deixem as escolas pela dificuldade de se chegar até ela. Uma boa forma de agir para a redução da evasão escolar é proporcionar meios de transportes subsidiados ou a baixo custo para os alunos. Quando a gestão escolar é feita de forma eficiente, esse tipo de solução pode ser entregue facilmente e ainda haverá uma percepção de maior valor entre os pais, garantindo até um aumento da mensalidade. Número 3. Incentivo dos pais. A família é uma das partes mais importantes no desenvolvimento de uma pessoa. Quando não há apoio para a busca do conhecimento, é comum que adolescentes acabem caindo nas estatísticas da evasão escolar. A gestão da escola e todos os membros da escola têm um papel fundamental na participação das famílias. Para aumentar o engajamento, indica-se a criação de programas e eventos que tragam pais e responsáveis cada vez mais para perto do cenário da educação. Número 4. Necessidade de aumento de renda. Não é raro perder alunos nas salas de aula para o mercado de trabalho. Mas as escolas podem agir de forma mais participativa nesse quesito, através de parcerias com ONGs, empresas e instituições que encaminham alunos que estudam para atividades remuneradas, como estágio e outros programas. Então vamos ao número 5. Utilize a promoção da igualdade para diminuir a evasão escolar. Todos precisam sentir-se aceitos e desejam participar de um ambiente livre de preconceitos e barreiras,
que possibilitem o reconhecimento das diferenças. Promover um ambiente mais social, voltado à compreensão de todas as diferenças, é uma boa forma de buscar a reduzir a evasão escolar. A escola tem a obrigação de garantir um ambiente democrático que não dificulte o convívio saudável de pessoas independente da raça, credo, orientação sexual e origem. Então, gente, olha, nesse texto, ele está abordando tanto para quem é de escola pública, quanto para quem é de escola privada, né? Então, visualizando o gestor no geral. Então, essa questão, né, do aluno não se sentir querido na escola, né? A questão do aluno não vê encantamento na escola. Antes dele ser um aluno, um estudante, ele é uma criança, um adolescente ou um jovem que está passando por certos e determinados desafios que a gente já passou ou não, né? E que influencia diretamente nas atitudes dele na sala de aula. Então, a escola, ao invés de apoiar este aluno, né, que já está se comportando de uma maneira muitas vezes agressiva, a escola afasta este aluno. Se vocês pararem para pensar, um aluno, ele vem com uma bagagem, né? Então, essa visão que muitos professores têm de que o aluno tá ali, é um livro em branco, né? Pronto para você escrever nele, é um erro. Ele tem uma bagagem, ele tem uma cultura, ele tem coisas que ele sabe. Então, ensinar é uma troca, sabe? É uma troca entre as duas partes. E o que eu acho que é ruim no ensino, assim, dessa maneira aqui que eu estou fazendo, né? Online, assim, né? Nesse estágio online, enfim. É não ter essa troca, né? É você não olhar no olho das pessoas, é você não ter interação com o ser humano, né? Então, isso é uma das coisas que eu acho, assim, extremamente difícil para quem, tanto para o professor que está dando uma aula online, quanto para o aluno que está assistindo. Não é à toa, gente, que, segundo dados, na pandemia, a evasão escolar, a taxa de evasão escolar aumentou muito. Vou colocar aqui para vocês o gráfico da evasão escolar na escola, tá? O da pandemia, como que tá, e o gráfico sem a pandemia. Essa pesquisa foi realizada pelo Datafolha, com cerca de 1.670 entrevistados entre os dias 30 de novembro e 9 de dezembro. E tem uma margem de erro aí de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, tá bom? A confiabilidade desses dados é de cerca de 95%. Então, gente, esse primeiro gráfico é um gráfico de evasão escolar, né? Do ensino fundamental versus o ensino médio. Então, no ano de 2019, nós podemos ver aí, então, que o ensino fundamental tem aí, né, já uma quantidade de evasão escolar de cerca de 1,2%. Já o ensino médio, o dado é de 4,8%. Então, gente, nós temos aí, né,
que, comparando o ensino fundamental com o ensino médio, há um aumento de cerca de 3,6%, né, na taxa de evasão escolar. Então, é um aumento muito significativo para a nossa educação. Esse gráfico ele é referente ao índice de evasão, né, na pandemia, tá? Então, no ano de 2020. Então, nós temos que o ensino fundamental tem uma taxa de 4,6%. Já o ensino médio, uma taxa de 10,8%. Então, há um aumento aí de cerca de 6,2% no ensino médio, na evasão escolar. Então, agora vamos avaliar aí o índice de evasão no ensino fundamental, comparando o ano de 2019 ao ano de 2020, tá bom? Então, temos aí que no ano de 2019, a taxa de evasão era de 1,2%. Já no ano de 2020, ela pulou para 4,6%. Então, ela teve um aumento de cerca de 3,4%. Então, esse aqui, gente, é o índice de evasão no ensino médio, tá bom? Comparação aí com o ano de 2019, antes da pandemia, e no ano de 2020, já na pandemia, tá? Então, no ano de 2019, nós temos que 4,8% já se evadiam da escola, que já é um número exorbitante. No ano de 2020, esse número saltou para 10,8%. 10,8% de jovens que abandonam a escola no ensino médio, tá bom? Então, fazendo a diferença aí entre esses dois números, né? Nós temos um aumento de cerca de 6% da evasão escolar no ensino médio. As causas para esse número são as mais diversas, tá? Então, nós podemos ver que na pandemia, alguns problemas sociais, né, ficaram escancarados, como, por exemplo, o problema da pobreza mesmo, né? Então, muitos jovens não têm acesso ao material, não têm acesso à internet, não têm acesso a um bom celular, ao bom tablet. Na realidade, nem professores têm acesso a isso, né? Muitos professores tiveram que se endividar para conseguir um celular de qualidade, muitos ainda nem conseguiram, não tem dinheiro para comprar. E até a falta de interesse, né, do próprio aluno ficou muito evidente, porque em casa o aluno tem tudo para se distrair, né? Tem televisão, tem uma série de coisas externas que lhe tira a atenção. Às vezes até os próprios irmãos atrapalhando, às vezes pela própria rotina da casa, né? E isso acaba influenciando o aluno desistir de tentar se empenhar nos estudos à distância. Outra coisa que escancarou bastante é o problema da defasagem, né? Aquela questão do aluno não entender o que o professor está falando e está num nível ali de conhecimento abaixo do esperado, né? Então, isso ficou muito escancarado nessa atualidade da pandemia. Por quê? Porque os alunos, de fato, estão tendo muita dificuldade em aderir ao ensino remoto, né? Aderir às aulas online. A própria questão psicológica também influencia muito nessa questão dessa evasão escolar, tanto em termos de professores dar aula, temos aí professores passando pela pandemia, passando por problema de Covid, perdendo parentes, alunos também perdendo parentes, né? Perdendo entes queridos.
Então, a questão psicológica está influenciando muito na qualidade também do ensino, do professor conseguir compor uma aula à altura, compor uma aula que facilita o entendimento, que atrai a atenção desse aluno dentro do ensino remoto. E o aluno também, né? Muitas vezes está passando por uma série de coisas, pai com Covid, mãe com Covid, tia, enfim, pessoas que eles gostam, né? Fora essa questão de ter que ficar dentro de casa, né? Esse vivenciar preso, né? Não podendo se aglomerar, né? E isso influencia muito em você não querer fazer mais nada. Tem muitos jovens ainda entrando em depressão por conta da Covid. Eu quis voltar nesse gráfico com vocês, gente, do índice de 2019, para a gente fazer uma reflexão, tá? O índice de evasão escolar no ensino fundamental, ele é de 1,2%, correto? E o do ensino médio, 4,8%. O aumento de 3,6%. Então, não tem pandemia nesse período, né? Não tem pandemia, nós não vivenciamos as circunstâncias que estamos vivenciando hoje, né? E as taxas de evasão já são taxas de evasão significativas, né? Do ensino médio já é uma taxa de evasão alta. Por que esses jovens estão abandonando as escolas, né? Por que eles, no ensino médio principalmente, decidem, né, abandonar? Muitos é pela questão, sim, de ter que trabalhar, né, porque são pobres. Muitos é pela essa questão do conteúdo ser maçante, né? Então, e também tem a questão que teve, às vezes, uma experiência muito, muito ruim durante o ensino fundamental, né? Que se agravou ainda mais no ensino médio. Então, cada professor deixa uma marca no aluno, né? E o ensino escolar está deixando as suas marcas nos alunos. E nem sempre é uma marca positiva. Então, vocês acabaram de ver, né, o gráfico. O que eu tenho para dizer para vocês, né? Será que se a escola agir com empatia, não agir dessa maneira aí que, não, você tem que aprender isso e pronto, sabe? Será que se a escola começar a ser uma escola mais prazerosa, será que esses índices não vão cair? Será que o erro da educação tá só no aluno? Eu quero perguntar para vocês, na escola de vocês, né? Não sei quem está me assistindo, se são professores, se não, né? Se são só alunos, enfim, no convívio de vocês, eu quero saber. Como que é? Como que tá sendo para vocês estudar assim à distância? Vocês já tiveram momentos assim de querer desistir? E qual foi o motivo? Sabe? Vocês já pensaram na escola desse jeito que eu tô mostrando para vocês? Como enfadonha, chata, né? E é incrível que é uma escola assim, e ela é assim, deste jeito, há séculos, hein? Há séculos que não há uma mudança. Por isso o tema pensar a educação, né? E repensar a escola. E não é só repensar a escola, né? A gente repensar tudo, né? Todo o sistema, porque, gente, uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra.
temos que repensar todo o sistema. Será, né? Será que a gente vai conseguir, assim, no futuro, ter uma escola diferenciada? Será que é possível? Será que no futuro tudo vai ser diferente? Bom, isso vocês vão ver nas próximas aulas, porque eu trouxe muito material falando sobre escolas inovadoras. Então, eu espero que vocês coloquem aqui nos comentários aqui o que vocês acharam, né, a opinião de vocês, de tudo sobre o que a gente falou. Debate mesmo, eu não tenho, eu gosto que debata, eu gosto que fale, então assim, não tenho medo de falar. Só pega leve, né, nas críticas aí, porque eu tô começando agora, tá, gente? Mas críticas construtivas e que me ajude a raciocinar, né? Ajude até numa próxima vez que eu for fazer o estágio, que eu for apresentar, enfim, que eu for levar as aulas, né? Coloquem aí os comentários de vocês, tá bom? Pessoal, peço desculpas, tá bom? Porque eu pensei que estava gravando nessa parte e já tinha parado de gravar, eu tinha excedido o tempo de gravação. Mas agradeço muito, né? E vejo vocês no próximo vídeo.